Audiobook do livro Ser Consciente, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Capítulo 28. Referenciais para a identificação do si. Inevitavelmente, as pessoas necessitam de experienciar algumas dessas escamoteações do ego, seus jogos, por falta de estrutura psicológica para suportar a realidade, a verdade. O mecanismo de fuga pode constituir uma necessidade de reprimir algo para cuja manifestação o ser não se sente preparado. É sempre um risco em tentar-se, de inopino, empurrar o indivíduo para um encontro claro e imediato com o si, face à sua ausência de valores íntimos para reconhecer-se frágil, sem deprimir-se, necessitado, sem insegurança em relação ao futuro, aturdido, sem esperança. O ser psicológico é, estruturalmente, a soma das suas emoções e conquistas, que caracterizam a individualidade pessoal no processo de evolução. A libertação, portanto, dos complexos artifícios de fuga, dar-se-á mediante terapias adequadas, que facultarão o amadurecimento psicológico para a autoestima e o enfrentamento da realidade suportável. Qualquer tentativa de esgrimir a verdade, afinal, a verdade de cada qual, pode resultar em conflito mais grave. A queda da máscara desnuda o indivíduo e nem sempre ele deseja ser visto como é, mesmo porque se ignora, podendo sofrer um choque com o descobrimento prematuro ou alienar-se, por saber-se identificado de forma inadequada, desagradável. A verdade é absorvida, a pouco e pouco, através da identificação dos valores reais em detrimento dos aparentes, do descobrimento do significado da existência e da sua finalidade. Os convites existenciais que propelem para o exterior, para a aparência, modelam a personalidade impondo inúmeros mecanismos de sobrevivência do ego, aos quais o indivíduo se aferra, permanecendo ignorante quanto à sua realidade e aos relevantes objetivos da vida. As ilusões, desse modo, são comensais da criatura, que se apresenta conforme gostaria de ser e não de acordo com o si, o eu profundo, o que é, e extirpá-las é condenar o outro ao desamparo, retirar-lhe as bengalas psicológicas de apoio. Isto não significa apoio aos comportamentos falsos, às personalidades estereotipadas, antes é respeito ao direito de cada um viver como pode, e não consoante gostaria de ser. Imprescindível que se seja leal, honesto para consigo mesmo, desvelando-se e trabalhando-se interiormente. A experiência de identificação do si é um passo avançado no processo de autodescobrimento, de autoamadurecimento. Essa busca interior expressa-se como uma forma de insatisfação em relação ao já conseguido, os valores possuídos não preenchem mais os espaços interiores, deixando vazios emocionais, e uma necessidade de aprimoramento psicológico, superando os formalismos, os modismos, o estatuído circunstancial, nos quais a forma é mais importante do que o conteúdo. O exterior é mais relevante que o interior, uma consciência lúcida, que desperta para os patamares superiores da existência física, uma incontida aspiração pelas conquistas metafísicas, fez-se a vigência permanente do fenômeno da morte em ameaça contínua, pois que a transitoriedade da experiência física se apresenta de exíguo tempo, facultando frustração de uma imperiosa busca de paz desvestida de adornos e de condicionais, e um amplo anseio de plenitude. Com estes referenciais há uma inevitável autopenetração psicológica, uma busca do si, do autodescobrimento, a fim de bem discernir o que se anseia e para quê, o que se possui e qual a sua aplicação, a análise do futuro e como se apresentará. A imersão do si, predominando no indivíduo, e característica de cristificação, de libertação do Deus interno, de plenitude. Quando começa, uma transformação psicológica se opera automaticamente, a escala de valores se altera e o comportamento muda de expressão. A saúde emocional e mental se estabelece, ensejando uma visão correta em torno dos acidentes orgânicos, que não mais desequilibram, e o fenômeno morte se torna perfeitamente natural, sem fantasmas apavorantes ou anelos de antecipação. Ocorre uma plena harmonia entre o viver, existência física, e a vida, realidade total. O self, em razão do processo reencarnatório, fica imerso na névoa carnal, adormecido pelos tóxicos e vapores da indumentária física sob a pressão das experiências humanas, dos relacionamentos sociais, nos quais a astúcia e não a sabedoria, a simulação e não a honestidade, a falácia e não o silêncio promovem o indivíduo, granjeiam lugar de destaque na comunidade. Essa conduta irregular, tal critério, são impeditivos para a liberação do si. Campeiam as psicopatologias como efeito da atitude do ego em relação ao eu,
estando a exigir maior conhecimento das necessidades legítimas. A conquista do self é processo que se deve começar imediatamente, recorrendo-se às terapias próprias e, simultaneamente, aos recursos da oração, da meditação, das ações edificantes. Cada logro enseja a ambição de alcançar novo patamar, que se torna um desafio atraente, estimulador. Ninguém, pois, pode deter-se nos níveis inferiores de consciência, relegando a plano secundário a realidade ambicionada,